você fica sem ação. Eu só sabia, sabe, alguma coisa ficou travada aqui na minha garganta, eu não sabia fazer nada. Só soube pegar minha bolsinha e sair pra fora. Eu só queria sair dali correndo e encontrar meu marido, somente. Só o que eu queria fazer e foi o que eu fiz. Pronto. Chegando lá, eu contei a notícia pra ele, né? Ele me colocou pra cima, falou muitas coisas. Falou que não era a vontade de Deus e que a gente tinha que aceitar. E foi mais umas 2 horas pra gente ser atendido novamente, porque a gente faz esse exame lá e elas não dão resultado pra gente. A gente tem que esperar receber o resultado e passar pela médica. Então, foi mais 2 horas de espera. Hermes não podia ficar lá dentro comigo e eu chorando, sabe? Foi desesperador aquele dia. Eu chorando e ele do meu lado, me consolando comigo ali. E aí, o segurança vinha, pedia pra ele sair, que ele não podia ficar ali. Aí ele saía, depois de um tempo ele voltava de novo, ficou ali comigo assim, sabe? Enquanto não colocavam ele pra fora, ele ficava ali do meu lado. E foi o que me ajudou, porque eu não tava sozinha. Tinha alguém comigo, entendeu? E foi 2 horas de espera. Aí eu encontrei, do meu lado estava sentado uma moça que estava chorando muito. Aí eu perguntei, né, o que tinha acontecido, já que eu já estava passando por isso. Aí ela contou que tinha acontecido a mesma coisa com ela também. E relatou também que a mulher foi super grossa com ela, não teve nenhum tipo de empatia. Não, sabe, não a pessoa não ter amor pelo próximo. Esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa vazia, seca. Aí depois de 2 horas, eu fui lá na médica e ela falou: você estava grávida, Juliana? Aí eu falei: sim, estava, já tinha dado até entrada no pré-natal. Aí ela falou: olha, você vai fazer o beta-HCG quantitativo para saber se você ainda está grávida ou se você perdeu o bebê. Eu falei: certo, ok, tudo bem. Fui pra casa, né? Isso era de tarde já, nem lembro que hora era. A gente saiu cedo, chegou em casa tarde. Acho que eram umas 3 horas da tarde. Não lembro bem. Chegando em casa, totalmente de repouso, não fiz nada, absolutamente nada. Do dia que aconteceu o sangramento até hoje, não fiz nada dentro de casa. A avó do meu marido que tá fazendo por mim, minha cunhada, meu marido, e eu não movi um músculo. No dia seguinte, nós fomos pra fazer o beta-HCG, né? Que eu tava muito preocupada se tinha ficado algum resíduo, porque eu sabia que eu já tinha perdido. Aí eu falei: eu quero fazer uma ultrassom, amor, porque eu vou ver e eu vou ter certeza se tem algum resíduo ou não. Ele falou: tá certo, vamos fazer o que você quiser. Nós fomos e chegando lá não dava para fazer a ultrassom na cidade aqui mais próxima, porque não tinha a tecnologia necessária, não tinha os aparelhos, né, para fazer. Aí nós fomos para outra cidade, que é próxima também. E chegando lá, eles não queriam fazer a ultrassom porque falou que não dava para fazer, porque tava muito cedinho, não dava para fazer, porque eu não queria fazer aquela transvaginal novamente, sabe? Porque eu fiquei traumatizada. Mas eu sabia que particular ia ser diferente as coisas. Mas mesmo assim eu não queria fazer. Mas enfim, foi o jeito. Tive que fazer essa mesma ultrassom. Mas nesse dia nós fizemos o exame de beta-HCG quantitativo. Nós fomos lá, fizemos o exame. E foi bem rápido, né? Porque particular é outra coisa. E só foi demorado para receber o resultado. Demorou umas 2 horas.
Não, demorou mais, porque nós chegamos lá, era umas 11 horas, eu acho. Aqui, ó, esse aqui foi o meu positivo, que eu fiz pra saber se estava grávida, logo no começo. E esse aqui foi o beta quantitativo, que era pra saber a quantidade de hormônios que tinha, porque se tivesse baixa, né, aí eu tinha perdido. E na hora que eu peguei o exame, eu olhei pro tanto de semanas que eu tava, o exame deu reagente, né? Deu que eu tava grávida ainda. Mas eu e Hermes já saímos daqui com esse pensamento. Já saímos de casa com esse pensamento. Se eu perdi agora, tá muito recente. É claro que quando eu for fazer o exame, vai dar positivo, sabe? Então eu já fui preparada psicologicamente e emocionalmente para saber que ia dar positivo. E o meu medo era que desse positivo e eu não estivesse grávida. Porque eu sabia que essa possibilidade era muito grande. Eu fico pensando, imagina aí. Pessoas que não têm um psicológico tão bom como eu tive, como eu estou tendo, como meu marido tem. Recebendo essa notícia. Você vai pra maternidade achando que tá perdendo seu filho. Chega lá, a médica fala que tá tudo normal. Manda você vir pra casa, você vem tranquila. No outro dia você vai, faz a ultrassom, a médica fala que você perdeu, que não tem bebê ali. Sabe, parecia que eu tava louca, parecia que eu nunca tive grávida. Pela forma como ela falou. Aí você vai, passa pela outra médica e ela fala, Juliana, faça o exame novamente que é pra ter certeza se você tá ou não. Aí já dá mais esperança, sabe? Imagine se você não tem um psicológico foda. Porque tem que ter um psicológico foda pra aguentar essas coisas. Então eu fiz esse beta quantitativo. No mesmo dia nós fomos pro postinho aqui de casa. Levei lá, passei pela médica, porque não tinha enfermeira, passei pela médica. Ela falou que foi bem rápido, só tinha uma pessoa na minha frente, então foi bem rápido. Demorou assim uns 20 minutos para ela me chamar. Então eu fui, cheguei lá, contei tudo que tinha acontecido e eu perguntei a ela, doutora, o que eu tenho que fazer agora daqui pra frente? Aí ela falou, olha, Juliana, seu exame... Ela falou que eu já sabia. Quando eu cheguei lá, eu já sabia que... Quando eu peguei o resultado do exame na clínica, eu já sabia que estava baixo. Porque para 8 semanas, deu muito baixo o meu valor aqui. Deu menos do que 500, sabe? Com 8 semanas, era para estar mais de 7.000. Aí ela falou, olha, Juliana, tá muito baixo. Então, eu acho que você está ainda em processo de aborto. Aí eu falei, certo. Ela falou, o que é que eu vou pedir? Vou pedir que no final de semana, daqui a 3 dias, eu acho, 3 ou 4 dias, você faça o exame novamente. Pra ter certeza. Aí ela falou, mas, ela foi bem sincera comigo, bem gentil na medida do possível. Ela falou, mas eu acho que você já está em processo de aborto e que não tem mais o que fazer. Eu falei, certo. Eu já tinha me conformado, né, parcialmente com Hermeson. Eu e ele já tínhamos nos conformado. A gente só queria ter certeza mesmo se meu útero estava limpo. Então, viemos para casa, quando eu sentindo muitas dores de noite, assim. Depois disso é que eu vim sentir dor, sabe? Muitas dores de noite. Aí deu uma dor muito forte. Nossa senhora, que dor horrível. Mas foi só aquela vez mesmo. Assim, uma fisgada bem grande, sabe? Mas foi só aquela vez no pé da barriga, bem no pezinho da barriga. E foi tão forte que eu não aguentei ficar sentada. Eu tive que chamar Hermes para eu ficar segurando nele, de tão forte que foi. Mas também foi, assim, bem rápida, sabe? Deu e passou. Pronto. Aí,
Quando foi... Isso foi na segunda-feira, né? Eu tive o sangramento no sábado, que foi o dia que eu perdi, eu tenho certeza. Perdi no sábado. Aí fui no domingo fazer a ultrassom. A mulher falou que não tinha, né? Não tinha mais nada lá. E na segunda-feira eu já fui fazer o beta quantitativo e já passei pelo postinho, né? Na médica. Aí ela falou que era pra mim fazer o outro. Aí eu falei, tem como a senhora passar pra me fazer uma ultrassom? Porque com a ultrassom eu ficaria mais tranquila do que fazer só esse exame aqui. Aí ela falou, tem sim, vou fazer. Aí ela falou, então você faça só a ultrassom que já é o suficiente. Então eu fui, vim pra casa. Quando foi na quinta-feira, eu fui fazer a ultrassom. Marquei na clínica e fui fazer. Sentindo muitas dores. Aí que as cólicas começaram mesmo bem fortes. Muitas dores e na coluna, sabe? Muitas dores nas costas também. Não na coluna, assim, na lombar. Era na lombar as dores. Ainda tá, mas é pouco. Antes era muita mesmo. E antes mesmo de acontecer o aborto, teve muita dor na lombar. Eu tive muita dor na lombar. Assim, era uma queimação grande na lombar, sabe? Que parecia que eu tinha dormido uns 3 dias de mau jeito. Era desse jeito. Aí nós fomos fazer o exame na quinta-feira. Chegando lá, foi bem rápido. Fui fazer o exame, contei, né, que tinha tido um aborto no sábado. E ela falou, certo, eu falei que tava lá só pra saber se tinha algum resíduo, né? Porque quando eu cheguei lá, ela disse, essa é a primeira vez que você vai ouvir o coraçãozinho do seu bebê, Juliana? Eu falei, não, não deu tempo. Eu perdi no sábado. Ela falou, então tá certo. Eu sentei lá e deitei, né? E troquei de roupa, que elas dão outra roupa pra gente trocar. Coisa totalmente diferente. Troquei, coloquei uma batinha e fui pra lá, me deitei. Tinha uma cortina, assim, que, né? Dá privacidade pra gente. E ela fez o exame tranquilamente, muito sutil. E ela falou que ainda tinha uma coisinha pouca para sair. Mas que ele já estava no caminho, já estava descendo, sabe? Eu não ia precisar fazer curetagem, acho que é assim que fala. E também não ia precisar tomar nenhum remédio para descer, porque ele já ia descer naturalmente, que ele já estava no caminho. Ela disse que faltava bem pouquinho, só um fiozinho mesmo, para descer. Aí eu fiquei aliviada, né? Porque eu não queria passar por nenhum procedimento. Foi o que eu pedi mais a Deus. Eu falei, meu Deus, se eu tenho mesmo que passar por essa prova, por favor, não deixe que eu sofra muito. Eu pedi para ele. E viemos para casa, já vim mais satisfeita, né? Porque eu via muitos casos de mulheres que tinham que fazer curetagem e às vezes perfurava o útero e não podia ter mais gravidez nenhuma. E também eu via casos de pessoas que tinham aborto retido e que sofriam muitas dores e tinham que ficar em casa. E quando optavam por ficar em casa, ou às vezes não podia tirar, tinha que sair por ele mesmo. E graças a Deus eu não tive nada disso. E também pessoas que falam que na hora do aborto é uma dor insuportável, que você não aguenta, que você só falta morrer, é como se fosse a dor do próprio parto. Eu também não tive isso. Graças a Deus, sabe, meu aborto não teve dor. Não teve dor nenhuma, a não ser a dor lombar, que eu falei pra vocês que era nas costas, e não era bem uma dor, era uma queimação. E as cólicas, que eu já estava acostumada desde o começo da gestação, sempre foi assim com cólicas. Eram cólicas até que moderadas,
pro nível de cólicas que eu tô acostumada a ter normalmente quando eu menstruo. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu não sofri a longo prazo, eu não sofri tanto, sabe? Ele cuidou de mim, eu não precisei passar por tudo isso. Aí cheguei, peguei o exame, que era o de imagem, né? E ela falou que tinha lá um resíduozinho, tá vendo? Ela falou que tinha lá um resíduozinho. Esse negócio branco aqui, ó, era que tava descendo ainda um pouco, ela falou, era o que tava descendo. Ela falou que eu iria sangrar um pouquinho por alguns dias ainda. Falei, tudo bem. Aí eu vim pra casa. Quando foi num outro dia, eu levei pra médica aqui do meu posto. E ela falou, certo, Juliana, tá tudo bem com você. Não vai precisar tomar remédio, não vai precisar fazer curetagem, não vai precisar fazer nada disso. Vai sair naturalmente por ele. E o corpo vai expelir sozinho, já expeliu, né, quase tudo. Tem bem pouquinho mesmo, quase nada, ela falou. E eu perguntei se precisava de algum cuidado a mais, precisava de algum repouso. Ela falou que não precisava de cuidado nenhum. Mas eu ainda ficarei de repouso porque eu ficarei de repouso porque eu tenho um marido muito cuidadoso que disse que não quer que eu faça nada ainda por enquanto. Então, eu ficarei de repouso por conta disso. Mas se fosse pela médica, eu, sabe, podia curtir a vida de boa. Ela perguntou se eu queria passar por alguma psicóloga. Perguntou, você deseja passar por alguma psicóloga? Eu falei, não. Eu tô bem, tô tranquila. Eu não vou precisar, não. E foi bem rápido assim também. Só tinha eu. Já fui chegando, fazendo a ficha e entrando. E quando a Emerson chegou, eu contei pra ele. E ele falou, glória a Deus, né? Graças a Deus que tá tudo bem. Que Deus foi bom com a gente e deixou que as coisas saíssem naturalmente, não precisasse de nenhuma intervenção médica. E nós viemos para casa mais aliviados. Amanhã faz 8 dias que tudo isso aconteceu, que a nossa vida virou de cabeça para baixo, que tava uma loucura, mas que graças a Deus teve um final feliz. Sim, apesar de que eu perdi meus bebês, mas teve um final feliz, porque, gente, poderia ser muito pior. Acredite nisso. Sabe? Além de você ainda perder seu bebê, você ainda poderia ter ficado com... Eu ainda poderia ter ficado com o... Deus o livre, com o aborto retido, ou então ter que passar por um procedimento cirúrgico para fazer a retirada. E não vou precisar. Deus cuidou tão bem de mim, sabe? E eu queria falar pra você que tá passando por isso, não se desespere, mas chore. Chore tudo que você tiver que chorar naquele dia. Chore tudo que você tiver que chorar naquele momento. Mas não deixe que isso te abale. Porque Deus é contigo, Ele cuida de você. Sabe? Se eu não tivesse comigo, o meu marido do meu lado, me apoiando, me sustentando, não deixando que eu caísse, certeza que eu entraria em uma depressão. Principalmente pela forma como eu fui tratada por aquela médica do SUS. Eu sei que é um momento difícil. Nossa, é muito doloroso. Dói na alma, sabe? Você amar. Porque quem tem um sonho de ser mãe, quem quer ser mãe, se sente mãe desde o positivo, sabe? Deu positivo, você já sente mãe, você já se sente acompanhada, você não se sente mais sozinha. Onde você vai, você, né, se sente acompanhada. Quem é tentante aqui vai saber o que eu tô falando. Eu
sabe, não tentei por muito tempo, eu tentei por 2 meses só. Eu não tomo nenhum remédio pra não engravidar, não tomo nenhum tipo de remédio, nem injeção, sabe, eu não tomo nada, nadinha. Então, esse aborto espontâneo não aconteceu por conta de remédios que eu tomava, porque eu, muito tempo, não tomo remédios. Eu tomei algum remédio lá no comecinho, quando eu vim morar com ele, com o Emerson, e deixei de tomar porque me fez mal. Desse dia pra cá, nunca mais tomei. E nós já estamos juntos há mais de 10 anos. Então, sabe, não foi culpa de remédio, porque eu não tomo, nem culpa de injeção, nada, nem de ninguém. Foi porque Deus não quis que acontecesse naquele momento. Ele achou que não sei, eu ia sofrer alguma coisa, sabe? Não era bom pra mim. E eu tava lendo sobre isso e eu sei que muitos abortos espontâneos acontecem muitas vezes quando o feto tem alguma má formação. Então o corpo já expele por ele mesmo, o corpo rejeita. Então é Deus te livrando, né, de você ter que sofrer ainda mais. É melhor que você sofra naquele momento um pouco do que você sofrer mais pra frente a longo prazo. E, sabe, eu me permiti sentir a minha dor. No dia que eu soube, eu chorei muito mesmo. Chorei o dia e chorei a noite. Mas no outro dia eu tava bem, sabe? Porque eu tinha uma pessoa que não me deixou cair. Eu tinha uma pessoa me sustentando. Então, cuide do seu psicológico, cuide de você, porque a vida não acaba ali. A sua vida vai continuar depois disso, entendeu? E se você passou por isso, é porque você tinha que passar. Todos nós temos que passar por pedras no nosso caminho. E isso só Deus sabe o porquê. Se você tem alguém na sua família que está passando por isso, dê apoio a essa pessoa. Não fique falando sobre o assunto, porque isso faz a pessoa sofrer ainda mais, sabe? Faz a pessoa ficar triste. Quanto mais você fala, mais a pessoa sofre. Então, evite falar do assunto. Vá lá, pergunte se ela está precisando de alguma coisa, se ela está precisando passar uma vassoura na casa, se ela está precisando que faça uma comida, se ela está precisando que lave uma roupa. Ofereça a sua ajuda da forma que você puder, sabe? Dê a sua palavra de motivação, coloca aquela pessoa para cima. Não falando assim, ah, você é nova, você vai ter outros. Porque uma mulher, quando perde o filho, ela não quer escutar isso. Ah, você é nova, você vai ter outros. Ela não quer escutar isso. Ela queria aquele. Ela queria aquele que ela perdeu. Ela não queria outro. Entendeu? Então evite falar essas coisas. Se você não tem o que falar, você, sabe, não fala nada. Ajuda de outra forma, mas não toca no assunto. E pra você, mãezinha, que tá passando por isso agora, nesse momento, olha, acalma o teu coração, tá? Porque tudo é no tempo de Deus. E se você passou por isso, é porque você precisava aprender alguma coisa com isso. Eu tenho certeza que eu e minha família aprendemos demais. Todos nós vamos sair com a lição depois disso que aconteceu. Não fique pensando, ah, e se meu filho tivesse aqui? Ah, se ele tivesse aqui, estava com tantos anos. Sabe, não fica pensando isso, porque a vida não se baseia em simples se tal coisa tivesse acontecido. Se a vida não se baseia nisso. Eu fiquei ainda com esse se na minha cabeça, até no dia que eu fui fazer essa última ultrassom. Eu fiquei
era para ouvir o primeiro batimento cardíaco, sabe? Mas não é assim. A gente não tem que ficar pensando assim, e se? Não, a vida segue, gente. Vida que segue. E depois de um tempo você vai ficar bem, vai ficar boa. E tenta novamente, sabe? A vida é assim. A gente levanta, anda um pouquinho, às vezes a gente cai e a gente tem que levantar novamente. Então, não fique achando que você é incapaz, que você é menos mulher por conta disso. Aconteceu porque tinha que acontecer. Porque você tinha que passar por isso. Não é culpa sua, nem culpa de ninguém. Foi simplesmente porque não tinha que acontecer, tá? E daqui a um tempo você vai estar bem mais tranquila e vai entender que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Não sei agora, não sei se foi no terceiro dia ou se foi no quarto dia que eu fiquei assim, sabe? Voltou tudo, todas as dores psicológicas e emocionalmente voltou, a dor na alma. Porque eu fiquei pensando, sabe, do nada eu tava mexendo ali, ajeitando a cômodazinha e sentada na cama, ajeitando a cômodazinha e peguei a Bíblia. E peguei a Bíblia. Aí eu, do nada, veio assim aquele pensamento, meu Deus, por que, meu Deus, me deu tudo o que eu mais queria, que era meus gêmeos, e me tirou. Ele me deu e me tirou, sabe? Aí eu caí em choro novamente. Mas aí Emerson veio e conversou comigo. Ele falou, talvez a gente tivesse que aprender alguma coisa antes de ter essa bênção em nossas mãos. Talvez a gente tivesse que passar por isso para entender alguma coisa que a gente ainda não tinha entendido. E realmente, a gente cresceu muito como pessoa depois disso. Mesmo tão recente, trouxe uma lição muito grande pra gente. Até mesmo de amizades, de quantas amizades fiéis nós tínhamos. Até de família, de quanto a família se importava, sabe? Eu simplesmente não me lamento, não, jamais, nem eu nem meu marido. Nós só temos o que agradecer a Deus por Ele ter colocado a mão por cima de mim e ter me livrado de coisas piores. Bom, acho que esse foi o vídeo mais difícil que eu já gravei até aqui. Mas eu tinha que falar porque a gente não pode pular assim uma fase da nossa vida, né? E como eu tinha contado aqui que estava... e sobre ter contado logo, né? Não ter esperado mais, não ter esperado até os 4 meses para contar. Eu sabia dos riscos, que era possível essa gravidez não ir para frente, mas eu quis contar mesmo assim. Sabe por quê? Porque eu sabia que se eu perdesse, sem contar para ninguém, sem ninguém saber, ia ser muito difícil para mim. Eu não ia aguentar, eu não ia superar. Eu sozinha, só eu e Emerson sabendo, eu não ia aguentar, sabe? Então por isso que eu contei no começo. E Emerson nem queria tanto assim contar, mas como eu tava, né? Como ele viu que eu tava querendo contar, ele foi e contou também junto comigo. Ele aceitou, né? Me apoiou. Mas eu tenho certeza, na minha opinião, que se eu não tivesse contado pra ninguém, ia ser muito difícil eu sofrer sozinha, sabe? Ter que sofrer calada, escondida, ia ser horrível pra mim, horrível. Então, a melhor opção que eu tive na minha vida foi contar desde o começo, porque todo mundo sabia desde o começo. E todo mundo me entendeu e me apoiou
sabe? Todos os que se importavam comigo me apoiaram nesse momento. Então, para mim, foi bem mais fácil que todos soubessem antes do que sofrer escondido. Na minha opinião, mas se você tem outra opinião também, tudo bem, né? E agora, eu sou oficialmente uma tentante. Não que eu queria isso, mas agora eu sou. Então, assim que eu ficar bem, eu tentarei novamente e seja o que Deus quiser. Que se for para ser, será. Quero falar para você também, sabe, não ficar pensando, ai meu Deus, e se eu tiver uma próxima gravidez, eu vou perder de novo, ai eu vou... Não fica pensando isso, sabe? Tudo vai acontecer do jeito que Deus quer. Não é porque você perdeu agora que você vai perder o próximo. Não fica pensando isso. E se você tiver, né, vamos dizer assim, você perdeu o primeiro, aí o segundo você perde, procure um médico e procure saber o que você tem. Porque não deixe chegar até o terceiro aborto, como muitos falam. Sabe? Chegou no segundo, vai lá e procura saber o que está acontecendo comigo. Né? Procura saber, procura se informar direitinho antes de chegar no terceiro. Tá? E eu espero que eu volte aqui com vídeos mais alegres para você. O próximo vídeo com certeza será mais alegre. Ei, marido, você mesmo que tá vendo isso, apoie sua esposa, viu? Apoie ela, porque ela precisa muito, muito, mas muito mesmo do seu apoio nesse momento. Não vire as costas para ela, porque ela não tem culpa de nada, de nadinha. Seja um bom marido. Só assim você poderá ser um bom pai. E foi isso, gente. Essa foi a minha experiência, que eu não quero passar novamente. E eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado alguém que esteja passando por isso, ou que tenha alguém na família passando. E que você fique bem, viu? Que vai dar tudo certo. Fique com Deus e um cheiro!